Existem momentos em que Deus fala conosco de forma direta, clara e impossível de ignorar. Mas há também momentos em que ele escolhe se comunicar de maneira sutil, silenciosa, através de sinais que muitos não percebem. Um dos meios mais misteriosos e poderosos que Deus utiliza para falar com os escolhidos é o sonho. Enquanto o corpo descansa, a mente se aquieta e a alma se torna mais sensível às realidades espirituais. É nesse estado que mensagens divinas podem ser transmitidas. Os sonhos muitas vezes não são apenas fruto da imaginação ou reflexo do que vivemos no dia a dia. Alguns deles carregam um peso espiritual que não pode ser ignorado. Eles são usados por Deus como instrumentos de revelação, direção, correção ou até mesmo consolo. A Bíblia está repleta de exemplos em que sonhos foram canais diretos de comunicação divina. José, filho de Jacó, recebeu em sonhos a revelação de sua futura autoridade. O próprio José, marido de Maria, foi avisado em sonhos sobre o nascimento de Jesus e instruído a proteger a criança. Daniel interpretou sonhos que mudaram o destino de reinos inteiros. Esses relatos não são histórias distantes, mas sinais de que Deus continua agindo da mesma forma hoje. A maioria das pessoas sonha todas as noites, mas poucos prestam atenção suficiente para discernir quando um sonho é apenas natural ou quando carrega uma mensagem espiritual. E é justamente aqui que os escolhidos se diferenciam. Eles aprendem a reconhecer os sinais, a ouvir a voz de Deus no silêncio da noite, a interpretar aquilo que o céu deseja comunicar. Ignorar esses sinais pode significar perder revelações preciosas para o seu caminho, enquanto dar atenção pode abrir portas para transformação e cura. Neste vídeo, vamos falar sobre 7 sonhos específicos que Deus costuma usar para se comunicar com seus escolhidos. São sonhos que carregam significado profundo, muitas vezes despercebido, mas que, quando compreendidos, podem mudar sua forma de enxergar a vida e fortalecer sua fé. Se você já teve algum deles, entenda, não foi acaso, pode ser Deus tentando chamar sua atenção. O primeiro sonho que Deus usa para falar com você é o sonho de água. A água no mundo espiritual tem um significado profundo. Em muitas culturas, ela é símbolo de vida, renovação, purificação. Na Bíblia, a água aparece constantemente como sinal de limpeza espiritual, de renascimento e da presença do Espírito Santo. Quando você sonha com água, é importante observar como ela se apresenta. Águas limpas, cristalinas, geralmente indicam que Deus está trazendo clareza à sua vida, purificação de emoções, cura de feridas internas. Pode ser um chamado para renovar sua fé, para mergulhar mais fundo em sua presença. Já águas turbulentas, sujas ou violentas podem ser sinais de que sua alma está em conflito, de que existem emoções mal resolvidas ou situações espirituais que precisam ser enfrentadas. Nesse caso, o sonho pode ser um alerta para buscar equilíbrio, para se purificar em oração, para entregar a Deus aquilo que tem causado peso em seu coração. O sonho com água é também um convite à confiança. Assim como Pedro foi chamado para andar sobre as águas em meio à tempestade, você também pode estar sendo chamado a confiar mais, a se lançar em fé, mesmo quando tudo parece incerto. Deus usa esse tipo de sonho para mostrar que Ele está no controle, mesmo quando as ondas parecem fortes demais. A água, nesse sentido, é tanto espelho de sua condição emocional
quanto reflexo da ação de Deus em sua vida. O segundo sonho muito comum é o sonho de caminhos. Você já se viu em sonho andando por estradas, encruzilhadas ou tentando encontrar uma direção. Esse é um dos meios mais claros de Deus mostrar que sua vida está diante de escolhas importantes. Caminhos largos podem indicar decisões fáceis, mas nem sempre corretas. Caminhos estreitos, por outro lado, podem simbolizar o desafio de seguir pela fé, mesmo diante de dificuldades. Quando você sonha que está perdido em um caminho, pode ser um alerta divino de que está se desviando do propósito. Deus pode estar mostrando que é hora de reavaliar suas escolhas, de alinhar novamente sua vida à sua vontade. Já sonhar com um caminho claro, iluminado, pode ser um sinal de confirmação. Você está na direção certa. Continue, pois a luz do Senhor está guiando seus passos. Encruzilhadas em sonhos são especialmente significativas. Elas representam momentos de decisão, pontos em que sua vida pode seguir em direções muito diferentes. Esse tipo de sonho é uma convocação para buscar a Deus em oração antes de tomar grandes decisões. Ele está dizendo: não escolha pela pressa, escolha pela fé. Eu vou mostrar o caminho. O sonho com caminhos também pode revelar seu estado interior. Se você anda por um caminho escuro, cheio de obstáculos, talvez esteja enfrentando medos e inseguranças. Se o caminho é florido e tranquilo, pode indicar uma fase de paz e prosperidade. Em ambos os casos, a mensagem é clara: Deus está com você em cada passo. Mesmo que o caminho seja difícil, Ele nunca o deixará sozinho. Esses dois primeiros sonhos já revelam o quanto Deus pode usar símbolos simples para transmitir verdades profundas. A água e os caminhos não são apenas elementos comuns da vida, mas metáforas espirituais carregadas de significado. Reconhecê-los é aprender a ouvir a linguagem divina. E aqui está um ponto crucial. Não se trata de superstição, mas de sensibilidade espiritual. Não é todo sonho que vem de Deus, mas muitos deles podem ser usados por Ele para falar ao seu coração. O segredo está em discernir, e discernir não é apenas interpretar símbolos, mas buscar no Espírito a confirmação. É perguntar em oração: Senhor, o que estás tentando me mostrar? É abrir-se para a direção divina, mesmo quando não faz sentido imediato. Por isso, se você tem tido sonhos marcantes com água ou caminhos, não os ignore. Eles podem ser sinais de que Deus está tentando guiar você para um novo tempo, para uma cura interior, para uma decisão transformadora. Eles são convites para alinhar sua vida ao propósito dele. O terceiro sonho que Deus costuma usar para falar com os escolhidos é o sonho de voar ou cair. Muitas pessoas já tiveram esse tipo de experiência onírica, sentir-se flutuando, subindo ao céu ou de repente despencando em queda livre. Esses sonhos têm um forte simbolismo espiritual. Quando você sonha que está voando de forma tranquila, leve, sentindo liberdade, isso pode ser sinal de que Deus está mostrando uma elevação espiritual em sua vida. É como se Ele estivesse revelando que sua alma está alcançando novas dimensões, novas percepções, um nível mais alto de entendimento e conexão com Ele. O voo representa a superação de limitações humanas, o romper das correntes da matéria para experimentar a liberdade do espírito. Mas se o sonho envolve queda, principalmente com medo ou desespero, o significado é outro. A queda pode simbolizar a perda de controle, a sensação de que algo em sua vida está saindo da direção correta. Pode ser um alerta de que você está colocando confiança em lugares errados, tentando se sustentar em bases frágeis. Nesses momentos, Deus pode estar chamando sua atenção para voltar ao alicerce seguro da fé, lembrando que quem confia unicamente em si mesmo corre o risco de cair, mas quem se apoia nele permanece firme. Curiosamente, às vezes a queda não é negativa,
mas um chamado à humildade. Deus pode permitir esse tipo de sonho para mostrar que é hora de descer do orgulho, de abandonar ilusões e reconhecer a dependência total dele. A mensagem é clara: eu sou sua segurança. Não confie apenas em suas próprias forças. O quarto sonho é o de ser perseguido. Esse é um dos sonhos mais comuns relatados por pessoas de fé. Alguém corre atrás de você, tenta alcançá-lo, e por mais que você corra, parece difícil escapar. Esse sonho não deve ser ignorado. Ele pode representar pressões espirituais, lutas invisíveis e perseguições que acontecem no plano espiritual. Ser perseguido em sonho pode indicar que existem forças tentando impedir seu avanço, seja no campo espiritual, emocional ou até mesmo profissional. É como se houvesse resistência contra o propósito que Deus tem para você. Mas a boa notícia é que esse tipo de sonho também é um chamado à vigilância. Deus está mostrando que você não deve enfrentar essas batalhas sozinho, mas confiar nele como protetor e libertador. Em alguns casos, a perseguição nos sonhos não vem de fora, mas de dentro. Pode simbolizar a fuga de si mesmo, de verdades que você não quer encarar, de responsabilidades que precisa assumir. Nesse caso, a mensagem divina é clara: não fuja, encare o que precisa ser transformado. Eu estarei com você. Quando Deus permite esse tipo de sonho, não é para causar medo, mas para despertar coragem. É um lembrete de que, ainda que forças tentem alcançá-lo, aquele que se refugia em Deus está protegido. Lembre-se do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O quinto sonho é o sonho de animais. Os animais nos sonhos carregam significados poderosos e Deus pode usá-los como metáforas para falar sobre situações específicas. É preciso observar qual animal aparece, como ele age e como você reage a ele. Por exemplo, sonhar com leões pode representar desafios grandes que você precisa enfrentar, mas também pode simbolizar a força e a coragem que Deus está despertando em você. Sonhar com serpentes, por outro lado, muitas vezes está ligado a enganos, traições ou ataques espirituais. Não é por acaso que a serpente aparece desde o início da Bíblia como símbolo do inimigo. Sonhar com aves pode indicar mensagens divinas, como se o céu estivesse trazendo sinais. Sonhar com pombas, especificamente, é quase sempre um sinal da presença do Espírito Santo, trazendo paz e direção. Já animais domésticos, como cães e gatos, podem representar amizades, companhias e até mesmo lealdade ou desconfiança em sua vida. O importante é perceber que quando um animal aparece em sonho de forma marcante, pode estar carregando uma mensagem que Deus quer que você entenda. E, mais uma vez, não é superstição. A interpretação correta vem quando você coloca o sonho diante de Deus e pede sabedoria. Ele revela o que precisa ser revelado no tempo certo. Esses sonhos de animais também servem para mostrar que muitas vezes Deus usa o natural para ensinar sobre o espiritual, assim como Jesus usava parábolas com elementos do dia a dia para explicar verdades eternas. Deus pode usar símbolos simples nos sonhos para comunicar algo profundo. Cabe a nós estarmos atentos, sem medo, mas com o coração aberto para ouvir. Até aqui, vimos 5 tipos de sonhos que podem carregar mensagens diretas do céu: água, caminhos, voar ou cair, perseguições e animais. Todos eles trazem sinais importantes que não devem ser ignorados. São convites divinos para reflexão, transformação e fortalecimento da fé.
O sexto sonho que precisamos considerar é o sonho de mortos ou morte. Esse é um dos mais intensos e muitas vezes assustadores, mas o significado nem sempre é negativo como muitos imaginam. Quando você sonha com alguém que já faleceu, pode ser simplesmente uma manifestação de saudade, uma memória emocional, mas em alguns casos pode ser uma forma de Deus mostrar que é hora de encerrar ciclos, deixar o passado para trás e seguir adiante. Sonhar com a própria morte, por mais perturbador que pareça, muitas vezes significa renascimento. É um símbolo de transformação, de que algo em sua vida precisa morrer para que algo novo nasça. É Deus dizendo: deixe o velho, abrace o novo. Eu tenho algo maior para você. Claro, é preciso discernimento. Sonhos desse tipo exigem oração e busca espiritual, pois também podem ser alertas. Mas, no geral, quando Deus usa a imagem da morte em sonhos, é para nos lembrar de que a vida espiritual é um processo constante de morrer para o ego e nascer para a vontade dele. O sétimo e último sonho é o de luz. Ver uma luz forte, brilhante em meio à escuridão é um dos sinais mais claros da presença de Deus. É como se ele dissesse: eu sou a luz que guia seus passos. Esse tipo de sonho traz consolo, esperança e direção. É o modo de Deus mostrar que mesmo quando tudo parece escuro, ele continua sendo a chama que ilumina seu caminho. Muitas pessoas relatam ter sonhado com luzes intensas, às vezes em forma de raios ou esferas que envolvem todo o ambiente. Esses sonhos deixam marcas profundas, como se a alma tivesse realmente experimentado um encontro com o divino. Eles indicam proteção, revelação e o chamado para caminhar em santidade. A luz é o símbolo máximo da presença de Deus. No sonho, ela pode aparecer como resposta a uma oração, como confirmação de que você está no caminho certo, ou como convite para se aproximar ainda mais dele. É como se Deus dissesse: eu estou aqui, confie porque eu vou conduzir você. Esses 7 sonhos: água, caminhos, voar ou cair, perseguição, animais, morte e luz, formam um conjunto poderoso de sinais espirituais. Se você já teve algum deles, entenda: Deus está tentando chamar sua atenção. Não os trate como simples imagens da mente. São mensagens que podem transformar sua vida. Agora que você conhece esses sonhos, a responsabilidade é maior. Você não pode mais dizer que não sabia. Quando eles vierem, busque discernimento em oração, anote-os, reflita sobre o que Deus está tentando dizer. Ele fala de muitas formas e os sonhos são apenas uma delas. Mas quando ele escolhe esse caminho, é porque deseja que você pare, ouça e entenda. Quando falamos de sonhos como mensagens divinas, não podemos deixar de aprofundar o porquê de Deus escolher justamente a noite para se comunicar conosco. Durante o sono, as barreiras da mente racional diminuem e o coração se torna mais receptivo. É nesse estado que ele planta sementes de sabedoria, revelação e transformação. Mas é preciso destacar algo importante: Deus nunca contradiz sua palavra. Se um sonho for realmente dele, estará alinhado com princípios espirituais de luz, amor e verdade. Por isso, ao refletir sobre os 7 tipos de sonhos que vimos, é necessário também compreender como discernir se uma mensagem vem realmente do alto ou apenas do subconsciente. O primeiro ponto é a paz interior. Ainda que o sonho traga alerta ou inquietação, se for de Deus, ele sempre vai conduzir você à esperança e ao convite de se aproximar mais dele. Outro sinal é a repetição. Muitas vezes, Deus repete a mesma cena ou o mesmo símbolo em diferentes noites.
como quem insiste para que você não ignore, assim como fez com o faraó nos dias de José, quando 2 sonhos diferentes traziam a mesma mensagem de escassez e abundância. Hoje, ele continua falando através de repetições que pedem atenção. É também fundamental estar em oração. Não é suficiente apenas ter o sonho. É preciso apresentar a experiência diante de Deus e pedir discernimento. Muitas pessoas cometem o erro de procurar interpretações prontas, sem buscar a direção da fonte, mas é a intimidade com o Criador que revela o verdadeiro significado. Ele pode usar um símbolo de maneira única para você, diferente de como apareceria para outra pessoa. Os sonhos são um reflexo da vida espiritual e cada pessoa tem sua própria jornada. Sonhar com água pode significar cura para um e transformação para outro. O que diferencia é o estado da alma e o que Deus deseja comunicar a cada filho. Isso reforça que não existe fórmula mágica, existe relacionamento vivo com o divino. Agora, é importante compreender também que os sonhos não substituem a fé consciente e as atitudes diárias. Eles são sinais, mas o caminho precisa ser percorrido com obediência e perseverança. É inútil receber uma revelação durante a noite e continuar vivendo de maneira contrária durante o dia. Os sonhos são sementes, mas cabe a você cultivar o solo do coração para que floresçam em transformação real. Dentro dessa perspectiva, precisamos falar do propósito final dos sonhos espirituais: despertar a consciência. Deus quer que você se torne mais desperto, mais atento, mais preparado, não apenas para a sua vida pessoal, mas para a missão maior que Ele reservou a você. Os escolhidos recebem mensagens porque são chamados a agir. Quando Deus fala em sonhos, não é para entreter, é para guiar. E aqui está uma verdade profunda: os escolhidos são testados. Muitas vezes, o sonho vem como preparação para um período de provação. Ele mostra que haverá desafios, mas também confirma que a vitória já foi decretada. Deus não revela para assustar, mas para fortalecer. Quando Ele mostra o perigo, é porque também já providenciou a saída. Quando Ele revela a queda, é porque já planejou o voo. Outro ponto essencial é que os sonhos revelam realidades espirituais que a mente desperta não consegue captar. Muitas lutas que você enfrenta não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. O sonho é o campo onde essas batalhas se manifestam de maneira simbólica. É por isso que alguns sonhos parecem tão intensos, quase reais. É porque de fato estão mostrando movimentos que acontecem no invisível. Mas ao mesmo tempo, os sonhos revelam a proximidade de Deus. Quantas pessoas já tiveram encontros em sonhos que as marcaram para sempre? Ver uma luz, sentir uma presença de amor puro, receber uma palavra direta, esses são momentos que transcendem a imaginação. São sinais de que mesmo na escuridão da noite, o Criador não abandona seus filhos. Portanto, quando você sonhar com um desses 7 sinais: água, caminhos, voar ou cair, perseguição, animais, morte ou luz, entenda que não é por acaso. Há uma intenção por trás. Deus está batendo a porta do seu coração e pedindo que você preste atenção. Ignorar é desperdiçar uma oportunidade de crescimento. Escutar é dar espaço para que o céu se manifeste em sua vida. E aqui cabe uma chamada importante: não guarde apenas para você o que recebe. Muitas vezes a mensagem não é só para a sua vida, mas também para abençoar outras pessoas. Compartilhar com quem precisa ouvir pode ser a diferença entre alguém se perder ou encontrar a direção. Os sonhos que Deus dá aos escolhidos carregam um impacto coletivo, porque cada vida transformada se torna um canal de transformação para o próximo. Talvez você se pergunte: mas e se eu não me lembrar dos sonhos? Isso acontece, e não significa que Deus não está falando. Em alguns casos, Ele planta sementes que permanecem no inconsciente
e germinam como intuições, sensações ou inspirações ao longo do dia. Mesmo sem recordar a cena exata, a mensagem já foi implantada. É como se o sonho fosse a raiz invisível de frutos que aparecerão mais tarde. Por isso, o convite é: esteja desperto também durante o dia. O que Deus fala à noite se confirma na caminhada da manhã. Ele envia sinais que se cruzam: um sonho, uma palavra, uma situação, tudo apontando para a mesma direção. Quando você conecta os pontos, percebe que não existe coincidência, mas sim propósito. Agora, olhe para dentro de si. Você já teve algum desses 7 sonhos? Já experimentou a força de uma visão noturna que mexeu com você por dias? Então saiba, Deus está chamando você. Não ignore. Os escolhidos não podem se dar ao luxo de viver distraídos. Quem é chamado é preparado, e quem é preparado é enviado. Esse é o tempo de despertar. O mundo espiritual está se movendo e você precisa estar alinhado. Deus fala em sonhos porque deseja levantar uma geração consciente, forte, capaz de enfrentar a escuridão com a luz da fé. Você faz parte dessa geração, você é um dos escolhidos. Não permita que as noites passem em vão. Entregue seus sonhos a Deus antes de dormir. Ore para que Ele revele o que precisa ser mostrado e silencie o que não vem dele. Coloque sua mente, suas emoções e seu corpo diante do Criador e então descanse, porque enquanto você dorme, o céu trabalha. E quando acordar, levante-se com a convicção de que não está sozinho. Você é guiado, protegido e amado. Os sonhos não são apenas imagens soltas, são lembretes de que sua vida tem direção, tem propósito e tem valor eterno.